Olá, no programa desta semana vamos falar sobre inadimplência e reajustes das mensalidades nas escolas. Muitas delas começaram em outubro, o período de reserva ou renovação da matrícula. É neste momento que os pais devem ficar atentos a algumas regras e observar os seus direitos como consumidor. Não saia daí, o Escola Viva desta semana está começando agora. Fim de ano chegando e os pais e responsáveis já começam a preparar o bolso para o aumento das mensalidades escolares. Só que, além de organizar as contas para encaixar o novo valor da mensalidade no orçamento, também é preciso ficar atento ao percentual do aumento. E quem está aqui com a gente para falar sobre este assunto é a advogada Eleni Stutz. Eleni, o aumento das mensalidades escolares deve obedecer a algum parâmetro legal? Na verdade, não existe um parâmetro legal. Existe sim a inflação que serve como base para poder, não é que seja seguido pela inflação, ela serve como base. Porém, o aumento nunca pode ser acima de 15%, porque a partir desse percentual se torna abusivo e é considerado ilegal. E também os pais, eles podem, agora sim, eles têm também, as escolas, elas têm que pegar, justificar por que estão cobrando aquele aumento. Ou seja, eles têm que, através de uma planilha, explicar os custos que estão tendo a mais para poder justificar esse aumento. Quais cuidados, o consumidor, o pai, deve tomar antes de renovar a matrícula escolar? Que a gente está nessa fase, fim de ano letivo, alguns querem manter os filhos na mesma escola ou o filho na mesma escola. Quais cuidados o pai tem que ter nessa hora, Eleni? Olha, o pensamento mais que eu entendo, mais tranquilo, é o pai ver para a criança que aquele local está sendo um local bom para ele, para o rendimento dele ou não. Ou seja, porque a escola, ela é algo que não tem uma relação de curto prazo, a relação é de longo prazo. Portanto, as crianças, elas criam afeição pelos colegas, elas criam afeições pelos professores, elas criam carinho pelas pessoas que trabalham ali. Então, é uma relação, na verdade, mais familiar. Então, assim, para poder transferir o aluno, tem que se pensar bastante para poder não fazer uma coisa que prejudica o aluno mais tarde. E tem também a questão da adaptação, Exato, de repente exatamente. O filho não se adapta bem numa escola muito diferente, Isso, exatamente. Num ambiente muito distinto. Tem crianças que ficam nas escolas por 10 anos, em uma escola, por 10 anos. Então, assim, é um vínculo de afetividade. Então, se a criança está bem, a melhor forma é negociar qualquer dívida, negociar alguma coisa, e para poder ficar com a criança no mesmo local. Eu aconselho que a criança não seja retirada. Até porque, como eu falei, a criança não tem culpa de algum problema que o pai tenha na escola. A criança, ela tem que ser, ela não tem que saber de problemas nenhum da escola, entendeu? E outra coisa, o judiciário, se for para levar para o judiciário, como está tendo várias coisas de judiciário, de coisas de escola, alguns problemas que os alunos sofrem na escola, acabam tendo que entrar na justiça. Então, eu acho que o judiciário não está preparado para poder receber esses tipos de causas, porque não é uma coisa tão comum, porque a criança... É um desgaste muito grande para todo mundo, E a criança, ela está em desenvolvimento, ela não tem a formação completa. Então, ela não tem um discernimento suficiente para entender as situações. A escola pode penalizar esse aluno por inadimplência, por atraso no pagamento, ou não? Olha, a escola pode processar, a escola pode protestar, a escola pode também não aceitar o aluno no outro ano letivo. Porém, o entendimento dos PROCONs, que eu venho pesquisando, diz o seguinte, que não pode haver de forma alguma discriminação, não pode haver. Outra coisa, eu estava falando das coisas do PROCON, é o seguinte, o PROCON diz o seguinte, que não pode negativar. E já a lei diz que pode negativar, não tem nada que impeça a negativação dos pais ou do aluno. Nada que impeça na lei. Porém, não é aconselhável. O PROCON não aconselha, porque na verdade é uma relação social relacionado à educação.
Então, eles acham que não é uma coisa totalmente financeira, mas Tem outra natureza, tem outra né? natureza. Mas por conta da inadimplência muito alta, que também nós devemos pensar também no outro lado, que é o lado da escola, que tem um investimento alto, tem que pagar professores de qualidade, tem que ter uma didática boa. Então, isso aí gera muito custo também para a escola. Então, assim, tem que dar e receber. Então, as duas partes Tem que ter um bom senso das duas partes, né, Leninha? Até na hora dessa cobrança tem que ter muito cuidado, muito né? cuidado, para não gerar dano moral, para não gerar nenhum constrangimento para o aluno, para poder ele não ter problemas futuros. Por exemplo, teve um caso que o menino pegou um boletim da escola para o pai. Só que o outro coleguinha viu e falou: "Ih, seu pai está devendo na escola". E aí gera todo um Nossa, constrangimento. Aí entraram até com bullying, dano, né? bullying, entraram pedindo dano moral, os pais se sentiram muito ofendidos porque a criança não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, a escola tem que ter muito cuidado ao fazer esse tipo de cobrança. A escola pode reter algum documento caso o pai ainda esteja inadimplente e queira mudar o filho de escola, pode reter ou não? Não pode reter, jamais pode reter documentos do aluno, jamais pode haver constrangimento, jamais pode deixar ele de assistir aula, jamais pode, ele tem direito a assistir aula e ele tem direito também de fazer as provas e receber as notas da prova também. Às vezes as pessoas, porque já aconteceu em muitas faculdades que eu conheço, o seguinte, não pode fazer prova, não tá adimplente, não pode fazer prova. Não existe isso é contra a lei, é abusivo, é ilegal. Então, se aconselha as escolas também tem um preparo também, que elas não têm um preparo psicológico para poder passar para a pessoa isso aí. E às vezes gera muito dano morais. E aí reclama depois que a escola tá ruim, que não sei o quê. Mas também gente, hoje em dia tem que ter muito cuidado ao falar com o outro. Tudo, porque hoje em dia tudo gera dano moral, tudo pode causar um dano. Isso é verdade, mas a gente vai conversar sobre outras questões também. No próximo bloco, a gente continua conversando com a Eleni sobre os direitos quando se trata dos reajustes nas mensalidades escolares. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante só.